Olá, seja bem-vindo. Pode chegar, vamos juntos conferir o que foi destaque no Brasil e no mundo nesta semana. A gente começa falando sobre o Pix parcelado. É uma nova modalidade que promete ajudar nas compras. Mas atenção, pode aumentar o risco de dívidas. Vamos conferir na reportagem. Somente nos primeiros 10 dias de junho, o Pix movimentou mais de 270 bilhões de reais. Já os tradicionais TEDs, feitos no mesmo período, foi de aproximadamente 956 milhões de reais. Segundo dados do Banco Central, o Pix é uma alternativa que cada vez mais ganha espaço na vida dos brasileiros. Esse é o caso do Pix parcelado, que promete facilitar a compra de bens, mas ao mesmo tempo pode trazer risco de endividamento, já que a operação inclui taxas de juros. Nessa nova modalidade, a pessoa ou empresa para quem foi enviado o Pix recebe o valor integral na hora, mas quem envia o dinheiro parcela a quantia paga. São dois tipos de Pix parcelado, um atrelado ao cartão de crédito e outro com uma linha separada de crédito, sem o limite do cliente. Mas como o Pix parcelado ainda não é uma operação oficial do Banco Central, as taxas e regras de contratação variam entre as instituições. A forma de pagamento desenvolvida pelo Banco Central permitiria parcelar transações sem precisar ter saldo na conta, assim como o cartão de crédito. Com isso, o consumidor pode agendar o pagamento, mas se não houver dinheiro no banco na data determinada, a pessoa fica devendo para a instituição. O Pix parcelado, até o momento, é usado para emergências e quando a pessoa não tem cartão de crédito ou limite. Com isso, essa modalidade facilita o acesso a bens e serviços. Os parcelamentos podem gerar o endividamento devido às taxas de juros envolvidas no atraso do pagamento, tanto para o Pix parcelado quanto para o cartão de crédito. Tem que tomar cuidado para não se endividar. E agora a gente fala sobre o uso da energia solar, que ultrapassou a termoelétrica e se tornou a terceira maior fonte brasileira. Os dados são da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. As usinas de geração de energia solar já são uma potência instalada superior à das termoelétricas movidas a gás natural e biomassa. Com isso, a fonte se tornou a terceira mais representativa da matriz elétrica do Brasil, segundo o levantamento divulgado pela AB Solar. Os dados apontam que o país conta atualmente com 16,41 gigawatts de capacidade instalada em usinas solares fotovoltaicas, considerando os projetos de grande porte e as instalações menores em telhados, fachadas e terrenos. Isso representa 8,1% da matriz brasileira, atrás das fontes hídrica, que tem 55%, e eólica, com quase 11%, pelo levantamento da AB Solar. Já as termoelétricas a gás natural somam 16,37 gigawatts de potência, com 8,1% de participação na matriz, e as movidas a biomassa e biogás, 16,30 gigawatts, com 8%. De acordo com a Associação de Energia Solar, as usinas solares de grande porte geram eletricidade a preços até 10 vezes menores do que as termoelétricas fósseis emergenciais ou energia elétrica importada de países vizinhos. A estimativa é que a fonte solar já gerou mais de 86 bilhões de reais em investimentos no Brasil desde 2012, além de ter evitado a emissão de 23 milhões de toneladas de gás carbônico na geração de eletricidade. A campanha eleitoral ainda nem começou oficialmente, mas a propaganda política já está bombando na internet. Só no Google, os anúncios desse tipo já movimentaram mais de 1.300.000 reais. O levantamento divulgado pelo próprio Google foi feito entre os dias 17 de novembro de 2021 e 17 de julho de 2022. Segundo a plataforma da empresa, partidos políticos, pessoas físicas e jurídicas investiram um total de 1.385.000 reais em propaganda política neste período. Ao todo, foram 1.994 anúncios.
O Google começou a exibir quanto ganha com anúncios políticos em fevereiro deste ano, após um acordo com o Tribunal Superior Eleitoral. A divulgação é feita por meio do relatório de transparência. São considerados anúncios políticos aqueles que fazem referência a um partido político, um funcionário público eleito ou candidato. O relatório leva em conta os anúncios contratados para aparecer na página de buscas, no YouTube, que pertence ao Google, e em uma rede de sites parceiros da empresa. A maior parte do dinheiro investido em propaganda política vai para anúncios em vídeo, que respondem por 1.200.000. Os anunciantes têm 10 opções de alcance a contratar, de 1.000 a 10.000 exibições até mais de 10 milhões de pessoas. Quanto mais exibição, mais caro o anúncio. Os valores investidos têm crescido a cada mês. Em maio, atingiram o pico de R$ 391 mil. O Tribunal Superior Eleitoral informou que 1 em cada 7 eleitores não é obrigado a votar. O percentual de voto facultativo é o maior em 20 anos no Brasil. A cada 7 eleitores brasileiros, 1 não é obrigado a comparecer às urnas em 2022. Os dados do Tribunal Superior Eleitoral indicam que o percentual de voto facultativo, que vinha caindo nas últimas eleições, voltou a subir. Nesse ano, a proporção do voto facultativo voltou a subir pela primeira vez em 20 anos, revertendo uma tendência de queda nas últimas disputas presidenciais. De acordo com a Constituição, o voto é opcional para os analfabetos, os eleitores com 16 ou 17 anos e aqueles que têm 70 anos ou mais. Estes cidadãos não precisam se registrar e, caso façam, seu voto não é obrigatório. Nas eleições de 2022, o total de eleitores registrados que não são obrigados a votar é de quase 21 milhões, o que representa 13,4% do eleitorado. Em 2018, foram 17.800.000 brasileiros com voto opcional, o equivalente a 12,1% do total. O percentual deste ano é maior que o registrado em eleições nacionais desde 2002, quando foi de 13,5%. Apesar da queda da taxa de eleitores analfabetos e do aumento recorde de jovens que buscaram tirar o título, há um maior número de idosos por causa do envelhecimento da população. A maioria dos eleitores com voto facultativo no país é formada pelos idosos com mais de 70 anos, que somam 14.800.000, que representa 9,5% do total do eleitorado. Uma nova pesquisa mostrou que durante a pandemia, crianças de 6 a 10 anos de idade passaram a ficar mais tempo em frente a computadores e celulares. Esse hábito permaneceu mesmo após o período de isolamento e o resultado preocupa especialistas. Uma pesquisa da Clinical Medicine, que faz parte da revista The Lancet, observou mais de 200.000 pessoas de diferentes idades em 6 países. Todas as faixas etárias apresentaram aumentos significativos no tempo de tela. No entanto, entre crianças com idade entre 6 e 10 anos, o tempo de uso de aparelhos eletrônicos, como computadores, celulares e televisão, aumentou em até 1 hora e 20 minutos por dia. O resultado preocupa os pesquisadores, já que o uso contínuo desses aparelhos pode causar impactos no desenvolvimento da criança. De acordo com os pesquisadores, o uso excessivo está relacionado a problemas alimentares adversos, perda de sono, problemas de visão, além de causar impactos na saúde mental. Os cientistas também analisaram a permanência de adultos em frente às telas, que aumentou em média 58 minutos por dia durante o período. Entre os adolescentes, o uso desses equipamentos cresceu em até 55 minutos. Já entre as crianças com menos de 5 anos de idade, esse aumento foi de cerca de 35 minutos a mais por dia. O Brasil faturou 2 medalhas de ouro na 63ª Olimpíada Internacional de Matemática, considerada a maior, mais antiga e mais prestigiada competição do mundo para estudantes. Além disso, os alunos do ensino médio também conquistaram medalhas de prata, bronze e uma menção honrosa. A competição começou no dia 6 de julho em Oslo, capital da Noruega. A participação brasileira foi implacável. Pela primeira vez, o nosso time faturou 2 medalhas de ouro em uma mesma edição. A Olimpíada
contou com a participação de 589 estudantes de 104 países. Neste ano, a equipe brasileira encerrou a competição na 19ª posição do ranking geral, à frente de países como França, Espanha e Áustria. Os estudantes Olavo Pascoal Longo, de São Paulo, e Marcelo Machado Lage, de Belo Horizonte, conquistaram os 2 ouros da equipe. Rodrigo Salgado Domingos Porto, do Rio de Janeiro, levou a prata. Já as medalhas de bronze foram conquistadas por Eduardo Henrique Rodrigues do Nascimento, de Goiânia, e Gabriel Cruz Vitali, de São Paulo. A Olimpíada é realizada desde 1959 e premia jovens estudantes do ensino médio de mais de 100 países. Durante a competição, os jovens também participaram de um programa de integração, turismo e conhecimento sobre matemática promovido pelo comitê organizador de cada edição. Na história, as equipes brasileiras já conquistaram um total de 152 medalhas, sendo 13 de ouro, 53 de prata e 86 de bronze, além de 35 menções honrosas. Uma pesquisa recente feita pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos descobriu que mulheres que foram expostas a alguns compostos químicos durante a gravidez têm maior risco de passar por um parto prematuro. Os pesquisadores reuniram dados de mais de 6.000 mulheres grávidas dos Estados Unidos e analisaram a concentração das substâncias eftalatos na urina de cada uma. Os eftalatos são compostos químicos presentes em diversos produtos, como cosméticos, detergentes e embalagens de alimentos. A exposição a 4 tipos dessa substância foi responsável pelo aumento de cerca de 16% da probabilidade de ter um parto prematuro. De acordo com um estudo publicado na Biblioteca Nacional de Medicina Americana, a cada ano nascem cerca de 135 milhões de crianças no mundo todo, e dessas, aproximadamente 15 milhões são prematuras. Ter um parto prematuro pode ser perigoso tanto para o bebê quanto para a mãe, por isso é importante identificar os fatores de risco. Ficar atento aos rótulos dos produtos de higiene, comer alimentos frescos e evitar processados contribuem para uma gravidez saudável e livre de complicações. O assunto agora é saúde mental. Saúde mental é um estado de bem-estar, onde o indivíduo é capaz de usar suas habilidades, lidar com o estresse, que, claro, faz parte da rotina, ser produtivo e, então, contribuir com a sua comunidade. Estatísticas apontam que 1 em cada 5 trabalhadores pode sofrer algum problema de saúde mental. E esse problema impacta diretamente no ambiente de trabalho, causando principalmente perda de produtividade. Para conversar sobre o assunto, eu convido a Diana Bonar, que é especialista em gestão de conflitos e comunicação não violenta. Seja muito bem-vinda, doutora. Olá, gente. Obrigada pelo convite de estar aqui. Vai ser um prazer conversar com vocês. Prazer é todo nosso e já vou para a primeira pergunta. Além de praticar o respeito, o que falta no ambiente de trabalho e como que ele pode ser melhorado? Então, já tem pesquisas que mostram que grande parte dos trabalhadores não se sentem felizes no ambiente de trabalho e que 84% dos que pedem demissão é devido ao problema direto com seus gestores. E quando a gente investiga mais a fundo essa pesquisa, está relacionado a não serem ouvidos, não serem considerados, não terem reconhecimento. Então é fundamental que líderes que se prezem, principalmente no mundo pós-pandêmico, saberem ouvir, saberem demonstrar empatia, saberem trazer clareza e mostrar que verdadeiramente se importam com esses colaboradores no ambiente de trabalho. Então tem algumas coisas simples de serem feitas, mas que podem ter um impacto transformador. Por falar em pós-pandêmico, lá em 2017, a ONU já tinha divulgado um levantamento revelando que o Brasil seria o país com mais ansiosos do mundo e o terceiro em número de depressivos. Hoje, no pós-pandemia, esse momento turbulento, né, que a gente viveu, pode ter intensificado esses números? Nossa, com certeza. Inclusive, tem pesquisas que se referem ao mundo atual como o mundo bunny. E esse mundo é caracterizado pela ansiedade. Então, se já éramos ansiosos no Brasil e no mundo, com certeza o grau de ansiedade aumentou muito.
porque o mundo atual ele tem características de ser instável, de ser imprevisível. Eu não consigo planejar coisas a longo prazo, que foi o que a pandemia trouxe para a gente, e isso é muito difícil para nós, seres humanos, lidarmos, porque o nosso cérebro quer programar o que fazer e ter certeza. E no mundo onde tem muitas incertezas, isso aumenta o nível de ansiedade. E nos últimos congressos de recursos humanos, onde eu fui convidada para falar, o tema de saúde mental era muito grande e, em contrapartida à ansiedade, né, o que fazer? Algumas soluções estavam relacionadas à empatia, a ter lugar para falar e observar essa questão dentro do ambiente de trabalho, proporcionar espaços de escuta, trabalhar com criatividade e intuição, que são coisas muito mais subjetivas do que o mundo concreto que a gente, né, vem aí do paradigma anterior. Doutora, eu gostaria que você elencasse para a gente quais são os tipos, né, de problemas com relação à saúde mental que nós, trabalhadores, estamos propensos no ambiente de trabalho. Em geral, no ambiente de trabalho, acontece de ter muitas pessoas deprimidas porque não veem sentido, porque tem problemas diretos com o seu gestor e porque não sabem como sair desse ambiente, como arruma outro emprego, medo, né? Então, um clima tóxico no ambiente de trabalho vai fazer com que tenha aí uma leva de pessoas frustradas, desmotivadas, e isso acaba levando a um estado mais deprimido. E, em outra instância, também a ansiedade, né? Uma pressão do tempo, pressão dos gestores, querer fazer muita coisa ao mesmo tempo, não conseguir se desligar do trabalho, cria uma mente pensando no futuro. Então, a gente costuma dizer que excesso de futuro gera ansiedade, porque a gente só pode resolver o que está agora no presente, e excesso de passado, de lamentações, gera um estado deprimido. Quais hábitos, o que a gente pode colocar na rotina que colabora, né, para que a gente fique com a saúde mental em dia? Olha, tem muitas coisas que a gente pode fazer e que as pessoas às vezes não acham tempo na rotina, né? Ou acabam não tendo a disciplina. Eu acho que exige aí até um pouco de disciplina, que vai desde a sua alimentação influencia no seu estado de espírito. Então, se alimentar de forma saudável, fazer exercício físico de forma frequente, exercício físico que acelere o coração, que canse, porque isso vai liberar hormônios dentro da sua corrente sanguínea que elevam o bem-estar, e isso já é cientificamente comprovado. Tá certo, começamos com Diana Bonar, que é especialista em gestão de conflitos e comunicação não violenta, sobre a importância de manter a nossa saúde mental em dia. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês, até a próxima. Até a próxima. A gente vai para um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Viagens aéreas no país aumentaram 50% nesse mês de férias. Não saia daí, nós voltamos já. Estamos de volta, seja mais uma vez bem-vindo e nós voltamos falando de saúde. Um estudo realizado nos Estados Unidos indicou que as vacinas anti-Covid da Pfizer e Moderna têm níveis de anticorpos maiores. A pesquisa mostrou que esses imunizantes garantem proteção mais longa que os demais. O estudo, realizado pelas universidades de Yale e da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e publicado em revista científica, revelou que as vacinas anti-Covid, com a tecnologia de RNA mensageiro, como as da Pfizer e da Moderna, são as que protegem por mais tempo contra a Covid. Os pesquisadores compilaram os dados de 10 estudos que avaliaram a resposta induzida pelos imunizantes da Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Janssen, além da imunidade causada pela exposição ao vírus. Depois, analisaram as trajetórias típicas de declínio da imunidade e as probabilidades de infecção depois da vacinação. Os pesquisadores concluíram que os níveis máximos de anticorpos induzidos pelas vacinas de RNA mensageiro excederam os da infecção natural e a proteção é mais durável contra a doença. Segundo cientistas, a média do tempo para a infecção depois da imunização com vacinas da Pfizer e da Moderna é de 29 meses. Nos casos do imunizante da AstraZeneca, a média é de 22 meses.
Com a vacina da Janssen, o tempo de proteção cai para 20 meses. Já nas infecções naturais, são 21 meses. Ainda de acordo com o estudo, o ideal é que uma nova dose de reforço seja aplicada antes que haja 5% de probabilidade de infecção futura por causa do declínio da imunidade. Com isso, conforme as projeções, quem recebeu doses da Pfizer e da Moderna devem receber uma nova aplicação em 1 ano. Já os vacinados com doses da AstraZeneca, em 5 meses, com a Janssen, em 4 meses e meio. E tem novidade na ciência. Pela primeira vez, pesquisadores descobriram um tipo de buraco negro adormecido fora da Via Láctea. O estudo do Observatório Europeu do Sul mostrou que esse novo buraco negro tem 9 vezes a massa do nosso Sol e orbita uma estrela azul 25 vezes maior que ele. Encontrado fora da nossa Via Láctea, é considerado adormecido porque, diferente da maioria dos buracos negros já estudados, ele emite níveis menores de radiação. Os buracos negros de massa estelar são formados quando estrelas massivas chegam ao fim de suas vidas e colapsam sob sua própria gravidade. Os pesquisadores consideraram a descoberta muito emocionante e os resultados já foram tema da revista científica Nature Astronomy. Neste mês de férias, a procura por viagens cresceu bastante. E a razão, além dos dias de folga, seria a atual tranquilidade dos turistas após 2 anos de restrições impostas pela pandemia. Vamos conferir na reportagem especial da Maria Clara Leite. A viagem em família era mais do que esperada. Eu fiquei mais de 2 anos dentro de casa, tomando todas as precauções por conta da pandemia. Tomei as vacinas necessárias e agora que a gente está se sentindo um pouco mais seguro, vamos, para viver um pouco, porque também a vida passa correndo e a gente tem que sair atrás dela, A pandemia adiou os planos de viagem de muita gente, que agora resolveu transformar o sonho em realidade. As pessoas começaram a querer e ter necessidade de viajar, de sair de casa, de ficar de férias. Foi justamente com o retorno dos eventos, com o retorno das feiras, das convenções. Então, as viagens deu meio que um boom. Dados de agências de turismo mostram que a procura por viagens agora em julho cresceu mais de 50% na comparação com o mesmo mês do ano passado. E os destinos nacionais são os mais procurados. As capitais São Paulo, Fortaleza e Salvador aparecem no topo do ranking do levantamento da empresa Kayak. A companhia americana ainda lista lugares como Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife, Maceió, Brasília, Porto Seguro e Natal, o destino da família da Maria Fernanda, como conta o filho e a nora dela. Vamos descer em Natal e vamos para a Praia de Pipa, vamos ficar mais ou menos 9 dias lá. Por que um destino nacional? Por que vocês escolheram esse destino? Acho que pelo motivo que todo mundo está escolhendo, Ainda um pouco de medo por conta da pandemia, voo mais curto. O Brasil tem muito lugar bonito para conhecer também, A gente já foi para lá em janeiro, O Wagner tinha ido a trabalho, gostou, falou, amor, você precisa voltar comigo. Fomos em janeiro, fomos com os meus pais e gostamos tanto, retornamos porque é um lugar que tem uma tranquilidade, uma vibração boa. E aí vamos levar os sogros para ir com a gente lá. O fator financeiro também conta? Com certeza. Apesar de que não está barato, voos nacionais também não estão baratos, mas óbvio que não ter que converter moeda para euro e dólar no momento ajuda, Mas, segundo o fundador da Graco Viagens, o gasto é quase o mesmo. Ele lembra que uma passagem de São Paulo ao Amazonas, por exemplo, não é muito diferente do valor de uma passagem de São Paulo aos Estados Unidos. Um destino também muito procurado nessa época do ano na agência dele, que neste mês registrou aumento de 60% na procura por viagens. É por conta do verão europeu, do verão nos Estados Unidos. Então, a demanda, a procura que coincide o mesmo período de férias para eles lá com o nosso aqui no Brasil, então essa procura realmente foi mais intensa. Entre os destinos internacionais mais buscados pelos brasileiros neste mês estão Lisboa, Buenos Aires, Santiago, Paris, Orlando, Miami, Londres, Porto, Nova York e Roma.
E mesmo com as passagens mais caras, o turista quer mesmo é saber de viajar. A demanda, a procura, ela não diminuiu, seja para destinos nacionais ou seja para destinos internacionais. A Cintia esperou 3 anos para fazer não uma, mas várias viagens nessas férias de julho. A brasileira mora na Holanda há 6 anos e, passada a fase mais crítica da pandemia, resolveu voltar ao Brasil para visitar a família. Primeiro veio a São Paulo ver o irmão e o sobrinho e daqui segue para o Espírito Santo para matar a saudade do restante dos parentes e compara preços. O preço disparou absurdamente. Então, tá muito caro lá, tá muito caro aqui. A vantagem é que lá, o salário, você pode ter uma vida digna. Ainda assim, ela se planejou para estar no Brasil e conta que todo o dinheiro gasto está valendo muito a pena. A saudade grande e a gente tem que construir momentos, né? A gente tem sobrinhos pequenos na família, então tem que criar os momentos, né? Senão eles esquecem, eles vão crescer sem saber quem a gente é, né? Só por videochamada não dá. E é isso que nada paga, né? Não paga, não paga. É caro, mas não paga, não tem preço, né? Segundo especialista no assunto, para viajar com tranquilidade e dormir em paz, sem pensar em dívidas, basta se organizar. Não adianta você querer viajar agora, nas férias de julho, ainda em julho que você já não tem passagens com preços bons, atrativos, e você não vai pagar barato. Agora, se você se planejar para daqui a 3 meses ou daqui a 6 meses, você vai ainda encontrar preços atrativos e, com certeza, esses preços, esses valores, vai entrar e se encaixar no teu orçamento. É ilusão isso de achar que você vai encontrar preços baratos numa viagem em cima da hora. Como disse a nossa entrevistada, construir momentos é realmente essencial. E é muito bom ver esse velho normal de volta. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo final de semana para você. E até mais.